Boa noite, sejam bem-vindos na live de hoje. Hoje o tema da nossa live é Não se compare e preparei com muito carinho. Então, para quem não me conhece, eu sou Fabrícia, sou psicóloga e semanalmente eu tenho feito lives, tenho trazido temas importantes do nosso dia a dia. E hoje, eu vou falar sobre esse tema, né, sobre a comparação. Então, eu sempre trago um poema, uma história para a gente estar falando aqui, né, trocando ideias, trocando reflexões e principalmente eu sempre trago a proposta da gente agir, colocar em prática tudo aquilo que a gente reflete, tudo aquilo que a gente pensa e acredita. Então hoje eu trouxe a história do pote vazio. Há muito tempo na China vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desabrochavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Eles plantavam flores por toda parte e o ar do país inteiro era perfumado. O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais apreciava eram as flores. Todos os dias ele cuidava do seu próprio jardim. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor. Quem poderia herdar o seu trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, o imperador resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será o meu sucessor. A notícia provocou muita agitação. Crianças do país inteiro dirigiam-se ao palácio para pegar as suas sementes de flores. Cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser o imperador, e cada uma das crianças tinham essa mesma esperança. Ping recebeu sua semente do imperador e ficou felicíssimo. Tinha certeza de que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Ping encheu um vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava o vaso. Mal podia esperar o broto surgir, crescer e depois dar uma linda flor. Os dias se passaram, mas nada crescia no vaso. E ele lá olhando. Ping começou a ficar preocupado, pôs terra nova e melhor num vaso maior. Depois transplantou a semente para aquela terra escura e fértil. Esperou mais 2 meses e nada aconteceu. Assim se passou o ano inteiro. E ele olhando para o vasinho dele. Chegou a primavera e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então, correram ao palácio com suas lindas flores.
ansiosas por serem escolhidas. Ping estava com vergonha de seu vaso sem flor. Achou que as outras crianças zombariam dele porque pela primeira vez na vida não tinha conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma planta enorme. Ping, ele disse, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? E ele respondeu, eu já cultivei muitas flores melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse, você fez o melhor que pôde e o melhor possível deve ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu-se ao palácio levando o vaso sem flor. Olha a carinha dele de decepção. O imperador estava examinando as flores vagarosamente, uma por uma. Como eram bonitas! Mas o imperador estava muito sério e não dizia uma palavra. O imperador perguntou, por que você trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu, eu plantei a semente que o Senhor me deu e a reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei num vaso maior, com terra melhor, e mesmo assim ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso, hoje eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou Ping. Então declarou para todos ouvirem, encontrei alguém que merece ser o imperador. Não sei onde vocês conseguiram essas sementes, pois as que eu lhes dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter brotado. Admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim trazendo a pura verdade. Vou compensá-lo com o meu reino inteiro e torná-lo o imperador deste país. Linda essa história, hein? O que vocês acharam? É uma história maravilhosa que fala muito do nosso dia a dia, né? Então, nós podemos tirar dessa história vários pontos para refletirmos, mas eu vou pincelar a questão da comparação. Você se compara muito? Imagino. Comentem. Comparam demais? É uma história encantadora. Realmente. Ao olhar as flores das outras crianças, o Ping poderia ter desistido de seguir em frente, porque realmente gera um mal-estar, não é mesmo? Um sentimento desconfortável, quando a gente olha para aquilo que é do outro e parece ser tão grandioso. Mas ele fez o seu melhor e lá estava ele, por inteiro, de forma genuína. Então, nessas comparações que nós fazemos na nossa vida, quantas oportunidades corremos o risco de perder? Uma entrevista de emprego, quando a gente chega lá e vê
participantes, às vezes melhores, às vezes com uma graduação maior, e aquela sensação nos diminui. A gente começa a ficar desmotivado e acaba não dando o seu melhor naquela entrevista. Um amor, às vezes a gente admira alguém, a gente nem consegue falar porque não se acha à altura. Ah, tem uma barriguinha aqui, ah, tem uma ruguinha, tô meio gordinho, tô meio magrinha. Né? Quantas vezes a gente se compara? Às vezes a gente perde a oportunidade de fazer um amigo, acreditando que não vai saber se comunicar, acreditando que o que já viveu, ou então não vai ter um assunto interessante para conversar. Quantas vezes eu ouço isso no consultório de pessoas que falam que não conseguem se aproximar das outras porque não acreditam que será uma boa companhia, que será uma pessoa agradável, que terá assuntos interessantes e nem tentou, né? Uma faculdade dos sonhos. Às vezes a pessoa quer fazer uma faculdade, mas acredita que não vai dar conta daquele conteúdo, que não vai tirar boas notas. Um curso que deseja, tirar uma habilitação para dirigir o carro. Ah, não, mas eu nem tenho carro. Ou então, eu fico muito ansioso, fico muito inseguro, tremo demais e nem faz esse investimento. Comer um brigadeiro. Ah, não vou comer um brigadeiro hoje, não. Senão vou engordar. Aí, aos comentários. Verdade, se compara muito. A comparação deixa a gente muitas vezes frustrado. E isso é um grande perigo. Muitas vezes a comparação nos deixa paralisada, que é pior ainda, porque a gente deixa de fazer. Não é mesmo? E isso a gente precisa investir nos nossos desejos, nos nossos sonhos, né? Então, nós corremos o risco de nos paralisar olhando a flor do outro e esquecendo da nossa história de vida, de quem somos, da nossa capacidade de se adaptar. Nós somos ser em construção. Diariamente nós estamos ampliando o conhecimento, estamos acrescentando, aprendendo. Nós somos seres de adaptar e de se construir mesmo. Importante a gente ter isso sempre no nosso pensamento, no nosso dia a dia. Nem sempre a gente vai ter alguém para nos impulsionar a seguir em frente. O Ping teve o pai dele, que foi lá e apoiou. Eu estou com você, você vai lá e dê o seu melhor. Né? Então, por isso é fundamental o quê? Que a gente tenha coragem para fazer as nossas escolhas e nos responsabilizar por elas. Nós iremos nos encorajar e também nos acolher. Importante demais se acolher. Às vezes a gente tem um auto-julgamento tão devastador, né? Uma autocrítica conosco. Nós somos humanos, nós vamos errar, nós vamos acertar e nós precisamos nos acolher nos momentos mais difíceis, porque nós temos a nós mesmos, nós precisamos cuidar das nossas frustrações, das nossas ansiedades, das nossas alegrias. O outro será sempre o nosso parceiro na jornada da vida, mas nós faremos o nosso caminho, por isso é importante escolher. E quando, gente, quando você não escolhe, é a sua escolha não escolher. Porque nós somos um ser de escolha. Até quando não fazemos nada, nós estamos escolhendo não fazer. Então, quando eu me comparo com alguém, e geralmente o que eu vejo? Ah lá, ó, tem um comentário. Verdade, faz todo sentido. Às vezes a gente se auto-sabota. Muitas vezes, porque a gente não acredita ser bom o suficiente, porque a gente acredita que o que a gente tem, a gente não é merecedor, porque foi por sorte. A gente esquece dos desafios que a gente enfrentou, das dificuldades que nós enfrentamos, e o quanto nós amadurecemos, o quanto nós crescemos, melhoramos com tudo isso.
né? Então, quando a gente se compara, a gente tem que pensar o quê? Que eu vejo aquilo que o outro me permite saber dele. E que normalmente são situações prazerosas, gostosas, felizes, românticas, divertidas. Às vezes o outro acabou de brigar, mas fala assim: vem cá, vamos fazer um selfie, e dá um sorrisinho. Não é? A gente não sabe. E esses momentos nos encantam, não é mesmo? A gente quer também viver essa experiência que a gente quer experimentar e nem sempre nós temos essa realidade que o outro está nos mostrando. Tem um comentário ali. Me cobro muito em relação ao outro. Pois é, a gente se cobra demais. E às vezes nós não sabemos enxergar e valorizar e curtir o que nós temos, porque pensamos sempre que o do outro é melhor ou que nós não somos merecedores de viver aquilo tudo. Acontece com vocês? Então é importante, avaliar como está a sua vida hoje, quais são seus sonhos, quais as suas realizações, porque, gente, nós temos realizações diariamente na nossa vida. Nós é que não damos importância, não valorizamos. Tenho certeza, pensa aí. Como está a sua vida hoje? Quais são seus sonhos? Quais suas realizações? Porque às vezes nós ficamos presos no resultado grandioso, né? Na felicidade transbordante e nós não percebemos as nossas conquistas diárias. A felicidade que acontece quando eu bebo um copo de água, quando eu estou com sede, um sorriso de alguém. E tudo isso te pertence, faz parte de você. E você merece vibrar por suas conquistas, por suas vitórias, grandes e pequenas, fáceis e difíceis, porque são suas. E está falando para essa pessoa aqui. Então, ouça com atenção, ouça com todo amor e coloque em prática. Valoriza. Às vezes a gente pensa só no amanhã, no objetivo que a gente tem e a gente esquece de saborear, de apreciar essa caminhada, sabe? Essa jornada que é tão fascinante e que nos ensina tanto, mas a gente fica preso no lá no futuro, lá quando eu conseguir o que eu desejo. Mas e a minha caminhada? Como eu fico nisso tudo? E essa caminhada, sabe o que é essa caminhada? Essa caminhada é a sua vida. Olha que interessante. E a gente vai passando assim, sem perceber. E foi um mês, foi um ano, 2 anos. E eu tô pensando lá na minha conquista. Então pense na conquista, com certeza. Precisamos planejar, precisamos ter metas, ter sonhos. Mas viva hoje, porque ele é o dia que tudo é possível. Hoje é possível tudo. Por quê? É um dia que você tem a oportunidade de ter uma atitude para fazer algo diferente. Hoje você pode fazer acontecer. Ontem você não pode fazer acontecer. Amanhã você não pode fazer acontecer. Mas hoje é o dia que você pode fazer acontecer. Né? E quando a gente começa a se comparar, ali a vida tá tão corrida, tá muito corrida. A vida tá corrida demais e quando a gente vê, o dia acabou. E eu às vezes deixei de fazer coisas que seriam importantes para mim, né? Enquanto pessoa, algo que eu tô tendo necessidade e que seja coisa simples, né? Tomar um banho gostoso, ler um livro que tá com vontade de ler há um tempão, assistir uma televisão que não faz há um tempo, né? Deixa eu ver, fazer uma unha, cortar um cabelo, passar um perfume, coisas simples, mas esse autocuidado é tão importante. Esse autocuidado nos motiva, nos estimula, a gente se sente mais viva,
quando a gente se cuida melhor, quando a gente se olha, quando a gente olha para os nossos relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento com o filho, com seus pais, com os amigos, no trabalho. Só o olhar é possível se transformar. Só com o olhar, só com a informação é possível as coisas se transformarem. Então a gente precisa desse cuidado, o autocuidado e o cuidado com o outro, né? E sempre sem ficar com essa coisa de comparar que o outro é melhor, que o outro é mais feliz, mas saboreando aquilo que é seu, aquilo que te pertence, né? Porque cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é. O outro só te mostra aquilo que ele quer que você veja, né? Então é importante a gente ficar com isso na nossa cabeça. E isso, olha lá, tomar um sol. O sol faz tão bem, o sol nos deixa mais vivos, nos estimula. E outra coisa, né? Todos nós temos altos e baixos e eles fazem parte da nossa vida. As perguntas que nós precisamos fazer e que eu quero deixar agora, porque assim, deixa eu ver, apreciar a natureza, abrir a janela e olhar ao redor. Tanta coisa, a gente se perde com a nossa rotina diária. A gente vai para o serviço correndo, a gente volta, e aí tem as coisas da casa, tem as coisas dos filhos, e é colégio, e às vezes a pessoa estuda, trabalha, estuda, né? Lá, tomar uma xícara de café, olha que delícia. Estar com alguém, conversar com alguém, mandar uma mensagem, ligar para aquela pessoa que você não fala há tanto tempo. Isso nos aquece o coração. A gente se sente tão bem quando a gente faz algo gostoso, não é mesmo? E às vezes a gente fala, é para o outro? É, mas é também para você. A gente se sente vivo, porque é tão bom esse carinho, né? O carinho contigo, o carinho com o outro, carinho com quem está perto. A gente se sente acolhido, se sente amado. E quem não quer se sentir amado, não é? Mas a gente pensa o quê? Só na autocobrança, só nas tarefas. A gente pensa nas obrigações do dia a dia, que são tantas responsabilidades que nós temos, não é mesmo? Todo dia. E essa rotina, ela nos consome. E aí, o que acontece? A gente deixa de apreciar, a gente deixa de curtir, porque fica muito na obrigação. Ali, a Marina tá falando, é verdade. E a obrigação nos consome a nossa energia. Sufoca, é verdade. E o que acontece? Eu acredito que isso aconteça assim com vários de vocês que estão aqui. A gente planeja muitas coisas para fazer no nosso dia, muitas coisas. E que a gente sabe que a nossa rotina não vai nos permitir fazer tudo aquilo. E chega no fim do dia, a gente não conseguiu concluir. E isso causa muita frustração. A gente fica triste, a gente fica desanimado. A gente começa a perceber assim, eu não tô dando conta. Eu não tô conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer, eu não sou boa o suficiente. E não é isso. Às vezes é esse planejamento que precisa ser revisto, para que você consiga fazer o que você planeja dentro da sua rotina, levando em consideração tudo aquilo que você precisa, que precisa de você no seu dia a dia. Ainda tem os imprevistos que acontecem. Então a vida é muito dinâmica. A gente precisa se olhar, né? Olhar a natureza não é perder tempo. Se olhar não é perder tempo. Pelo contrário, é um investimento em você.
E é muito importante a gente se curtir, a gente se valorizar. E a autocrítica e o autojulgamento, eles são importantes também, no momento que nos impulsionam a ser melhor. O que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor, como eu posso fazer. A gente tem que ter sim, né, esse querer ser melhor. Mas essa comparação tem que ser a partir de mim, me comparando como eu fui ontem, como eu fui há um ano atrás. Numa situação parecida como essa, olha como eu me comportei dessa vez. Daquela vez eu fiquei tão mais ansioso, me fez tão mal, me senti tão triste, frustrado. Dessa vez eu estou conseguindo lidar melhor com o que ocorreu, com o que aconteceu. Estou conseguindo assimilar melhor, entrar em contato com o meu sentimento e a partir daí tomar melhores decisões, a partir daí viver melhor essa situação, atualizar o meu sentimento, entende? Porque senão eu fico presa àquele sentimento antigo, aquilo que me aconteceu lá atrás. Fico presa naquele sentimento, fico presa naquela situação, não me atualizo e eu fico cristalizada, sabe? Isso me impede de ver as coisas de uma forma diferente. Isso me impede de olhar para aquela mesma situação, para uma situação parecida, com um novo olhar mais maduro, um novo olhar mais crescido, com novas possibilidades, me autorresponsabilizando. E assim eu consigo ter uma vida mais leve, porque essa leveza vai fazer o quê? Vai favorecer, né, aos meus relacionamentos, para que eu tenha relacionamentos mais saudáveis. Ah, mas o que é saudável, né? Cada um entende o saudável de uma forma, mas relacionamentos em que eu possa ter uma comunicação mais fluida, que eu tenha condições de dialogar, de dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, que eu tenha condições de ouvir o outro, de ouvir o que o outro gosta, o que o outro não gosta, de disponibilizar para o outro e para essa relação. É isso, né? A vida é feita de contato, é feita dessa troca. E o quanto eu estou disponível para essa relação. O quanto eu estou disponível para fazer das minhas relações melhores. Esse pensamento, essa reflexão vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Porque geralmente a gente quer que o outro faça, que o outro mude. Mas como eu estou nessa relação? Porque em relação ao outro eu não tenho poder de mudar, né? Eu tenho possibilidade de melhorar a mim enquanto pessoa. E essa minha conversa com o outro do que eu gosto, do que eu não gosto, e a disponibilidade do outro para estar comigo, tentando atender ou não as minhas expectativas, vai fazer toda a diferença. Por isso que o diálogo, ele é fundamental em qualquer relação, seja amorosa, profissional, de amigos, porque sem um diálogo a gente não consegue seguir em frente e ter relações mais saudáveis. A gente sempre vai ficar ou na briga, ou naquela coisa morna que aceita tudo. E a gente vê, né, assim, os meus pacientes, o que eu vejo, pessoas que geralmente se anulam nas relações, achando que a relação vai melhorar, porque eu vou aceitar. E não é isso. A gente precisa se colocar e saber se colocar. Quantos casais se comparam? E é uma comparação tão tóxica para eles mesmos, eles começam a viver mal, ter uma relação que não é mais saudável por conta dessa comparação. Então, uma pessoa que se compara com o outro, com alguém na rede social, se compara em casa,
isso vai causar muito sofrimento para essa pessoa, porque ela ainda está muito fragilizada. O seu eu ainda depende muito do outro. Então ela precisa o quê? Se fortalecer, fortalecer enquanto ser, vendo a sua potência, vendo seus limites, aprendendo e aprimorando sempre, né? Lembrando sempre que nós somos seres em construção. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, nós vamos aprender, amadurecer e crescer. E a gente precisa de ter esse olhar para essas possibilidades, porque enquanto o meu olhar for no que eu perdi, eu não vou conseguir seguir em frente. Mas quando o meu olhar mudar para aquilo que é possível, para as minhas possibilidades em relação a tudo isso que está acontecendo, a gente consegue investir na gente e seguir em frente mais feliz. Porque na vida a gente não só ganha, a gente perde também. A gente faz escolhas que não foram tão boas e a gente pode mudar. Sempre a gente pode mudar. Mas quando eu fico presa naquilo que eu perdi, ou então eu enxergo aquilo que passou, eu não consigo seguir em frente. Por isso é importante a gente mudar o olhar para enxergar sempre as possibilidades que a gente tem diante da situação que a gente está vivendo. Não anular o nosso sentimento, minimizar a nossa tristeza, não. Se permitir sentir, mas apesar de conseguir seguir em frente. Então, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, porque hoje foi uma live bem gostosinha, foi mais resumida, eu não trouxe algo para a gente conversar demais, muito. Ali, ó, a Kate falou, a gente perde para ganhar lá na frente. Às vezes sim, né? Às vezes acontece algo que ali na frente vai ser melhor, mas eu preciso me permitir sentir, né, com essa perda, entender, assimilar o que aconteceu para eu conseguir seguir em frente. Senão o que acontece? Eu fico parada na perda. Não consigo, fico paralisada, eu não consigo seguir, não consigo fazer o meu caminho diferente. Porque a vida é dinâmica, né? A vida não é equilíbrio. A vida é dinâmica. O importante é quando eu consigo fluir nessa vida sem ficar presa às polaridades, entende? Tristeza e alegria. Se eu fico presa nas polaridades, eu acabo adoecendo. E também não existe esse ponto zero aqui, esse ponto de equilíbrio. O homem saudável é aquele que flui entre a alegria, entre a tristeza e consegue ir vivendo, se refazendo, se adaptando, sendo criativo. Então, para finalizar, eu trouxe algumas perguntas para vocês ficarem refletindo. E lembre-se, refletir e agir, né? O que você faz com seus melhores momentos? O que você faz com seus momentos mais difíceis? Você está disposto a fazer o que precisa fazer para que os seus resultados melhorem? Porque às vezes a gente se compara, mas quando a gente olha para a gente, é necessário ter uma atitude, a gente não tem essa atitude necessária para conseguir ter esse resultado. Porque a gente não consegue abrir mão de alguma coisa. Então, pensem nisso e fazem acontecer, né? Vocês são responsáveis pela vida de vocês, eu sou responsável pela minha vida. Então a gente tem que fazer acontecer para que a gente tenha histórias, para que a gente conquiste o que a gente deseja, para que a gente consiga atravessar os desafios do dia a dia com mais leveza, com um olhar mais disponível para o aprender, com um olhar mais humilde, entendendo que a gente não é perfeito, que a gente não sabe tudo, mas que nós somos os seres em construção,
buscando sempre a nossa melhor versão, né? Então, assim, deixem que as pessoas te inspirem. Inspiração é muito bom, mas a comparação não é saudável. E é isso que eu trouxe hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, dessa história linda do Ping que eu trouxe. E eu agradeço. Deixa eu ler aqui, ó. Eu estou desativando minhas redes sociais, acho que está tirando muita minha energia e meu foco para outros objetivos. Com certeza, sabe, Marina? Às vezes a gente idealiza ou a gente segue pessoas que têm uma vida muito diferente, um ritmo de vida diferente, e isso nos faz mal, né? Não tem aquele detox que a gente faz da alimentação? E eu acho que a gente precisa também estar utilizando ele para as redes sociais, para a gente estar tendo uma vida melhor, né? Você olha lá, de repente uma pessoa é muito fitness e você é maravilhosa, Bia, obrigada. E às vezes aquilo não nos faz bem, porque é outra vida, é outro corpo físico, é outra rotina, é uma outra pessoa, né? E a gente é a gente, com as nossas dificuldades, com as nossas facilidades, com as nossas alegrias e tristezas. Mas o que eu quero para mim? O que eu quero? A partir dessa pergunta, o que eu quero? A partir disso, o que eu vou fazer para eu conseguir ter esse resultado? Porque nem tudo é magia, nem tudo, acho que nada, né, é mágica. Vem no piscar de olhos, exige esforço. O quanto eu estou disponível para me esforçar, né, para eu ter o que eu desejo. E do meu jeito, não ter o que eu desejo para que seja do jeito do outro, mas é para ser do meu jeito. Acredito que uma hora na rede poderia estar voltado, estudando para o meu objetivo. É sim. E a rede social, ela nos consome, né? E também ela não é boa, por isso que nós estamos aqui hoje, através, né? Através da internet. Mas o importante, assim, o quanto que você tá controlando, né, as suas investidas nas redes. O quanto que você poderia estar fazendo outras coisas. Qual tempo você vai disponibilizar para se inteirar das novidades, né? E qual tempo você vai, a partir disso, fazer os movimentos que você precisa na sua vida para você ter as suas conquistas. A zona de conforto é um lugar muito bom, mas é um lugar onde nada acontece. Então, enquanto eu fico presa no outro, eu esqueço de mim. Eu esqueço de me cuidar. Eu acabo judiando de mim com esse pensamento. Pô, você não fez isso, por que você não fez aquilo? Como disse um detox, por um tempo apenas. Isso, respirar. Nada melhor do que respirar. Nada melhor do que se cuidar. E é isso. Quero agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, participando desse momento que eu preparei com carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E segunda-feira, 7 horas, a gente está junto de novo. Toda segunda. Um abraço. Até a próxima. Obrigada pelo carinho, viu? Beijo. Tchau.